eu gostaria de perguntar para o Bruno é justamente qual que seria a justificativa, então, né, já que ele não vê essa vantagem para o Lula ou para o Bolsonaro de fazer essa polarização com o Lula, de você nomear o ministro do Supremo que tem um voto-chave, tem um voto fundamental, que foi o Cássio Nunes, para liberar os direitos políticos do Lula. Porque sem a indicação para o Supremo do Bolsonaro, a gente poderia hoje não ter o Lula candidato, mas ele fez uma nomeação em que isso aconteceu e porque, dentre todos os outros nomes, ele precisou aceitar essa indicação e aceitar a indicação de um ex-assessor do Dias Toffoli, que foi do André Mendonça. Não dava para mudar o perfil do Supremo Tribunal Federal? Bom, vamos lá. A gente sabe que o Lula e a esquerda eles têm ampla maioria na composição do Supremo, né? Dos 11 que estão lá hoje, 7 foram indicados pelo PT. Você sabe também muito bem que as indicações ao Supremo Tribunal Federal elas passam pelo Senado Federal. Então, a gente tem que fazer o possível, tem que ser um nome que seria aprovado pelo Senado, mas você está partindo aí de uma premissa de que o presidente ele tem um cabresto, por assim dizer, do candidato que ele indicou, sendo que os ministros do Supremo, a partir do momento que eles chegam ao Supremo Tribunal Federal, eles se tornam praticamente intocáveis. Eles não devem mais satisfação alguma ao presidente que os indicou. Então, realmente, para nós da direita, para nós bolsonaristas, seria interessante que os ministros indicados pelo Bolsonaro tivessem que bater um gancho ali e falar: ei, presidente, como é que é para votar? E com certeza o presidente jamais daria uma orientação de voto favorável ao Lula. Mas a gente sabe que a indicação ela é feita, ela é aprovada, referendada pelo Senado Federal, e a partir deste momento o ministro ele tem total independência de como ele pode agir. E aí a gente vê cenários onde a gente teve até no passado ministros que foram indicados pelo Lula, que tiveram votações contrárias ao Lula, alguns deles, inclusive, depois acabaram revirando essa posição. Inclusive, quem, de fato, anulou as condenações do Lula foi o ministro Fachin, indicado pela presidente Dilma, à época, que entendeu que o Lula foi julgado no lugar errado. Que, inclusive, é uma coisa que a Jovem Pan está proibida agora de dizer, que ele foi julgado no lugar errado. Não era para ter sido julgado em Curitiba, era para ter sido julgado em Brasília. A partir do momento que ele teve a sua condenação anulada, ele teve seus direitos políticos restaurados. Infelizmente, ele não tem mais essa condenação por uma decisão que foi do ministro Fachin, e uma decisão monocrática. Depois acabou tendo lá o processo da suspeição do Moro, dentre outras coisas, que eu também acho profundamente lamentável, mas a gente sabe que, infelizmente, o presidente ele não determina aquilo que o ministro que ele indicou vai votar, senão a gente não teria, como teve no passado, alguns ministros indicados pelo próprio Lula votando contra alguns interesses dele. Kim. Vamos lá. Primeiro, não foi uma decisão monocrática do Fachin. Essa foi uma decisão referendada pelo colegiado. Segundo, não foi a decisão do Fachin que restaurou os direitos políticos do Lula. Foi uma decisão em separado. Uma é você determinar sobre uma condenação específica. A outra é se você decidir se condenado na segunda instância por um órgão colegiado, ele poderia se enquadrar na lei de ficha limpa ou não. Que, obviamente, deveria se enquadrar, mas com o voto do Cássio Nunes isso mudou. E terceiro, você falou, bom, nem sempre o presidente referenda, isso não depende da decisão do presidente da República. Quando questionaram Jair Bolsonaro sobre essa decisão, ele disse, bom, se tiver que soltar, solta. Essas foram as palavras dele, eu já inclusive publiquei esse vídeo várias vezes, em que ele responde isso numa live. Então o próprio presidente da República referendou essa decisão que liberou os direitos políticos do Lula. Então, toda essa construção de argumentativa não procede, porque, primeiro, não foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão só dos Fachin, é de uma outra decisão que a gente está falando, e o Bolsonaro referendou. Eu estou usando aqui uma tática de quando faltam 5, 10 segundos, eu levanto a mão para vocês saberem que está acabando, tá? Bruno, tua pergunta para o Kim. Bom, a pergunta... Não, eu tenho a tréplica, não? Tem um... desculpa. Não, mas em relação ao Kim. Bom, primeiro você está falando em relação à revisão da punibilidade de segunda instância, mas depois disso, a condenação do Lula foi anulada, infelizmente, que é inclusive uma das mentiras que ele conta na campanha eleitoral. Ele fala que foi absolvido até na ONU, e não é o caso. Ele teve as condenações anuladas. Por que a condenação foi anulada? Por uma decisão do ministro Fachin, que de fato depois foi referendada, de entender que ele foi julgado no endereço errado. E anulou as duas condenações, tanto do sítio de Atibaia, como a questão do triplex. E hora nenhuma foi analisado o mérito da matéria, que é o que o Lula mente descaradamente, e para isso parece que a fiscalização do TSE não existe. Hora nenhuma foi analisado ali as provas, o contexto, e foi dito, o Lula é inocente. Simplesmente o ministro Fachin, indicado pela Dilma, acha que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, que ele deveria ter sido julgado em Brasília. Isso, inclusive, uma coisa que já foi criticada por outros juristas. É isso que permite ao Lula estar candidato, mesmo
que não tivesse havido a revisão lá atrás da punibilidade de segunda instância, que é inclusive uma coisa que nós somos contra.